De jeito nenhum, e há muita fidedignidade, né, nesses órgãos. Eles fiscalizam, eles estão integrados, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, a própria Anvisa divulgou agora no começo do ano uma tabela importante com alguns alimentos que não devem ser ingeridos. Por exemplo, o pimentão tem muito agrotóxico, o tomate, o morango, são alimentos que já estão dentro dessa, olha dessa listagem. Até o colorido no nosso monitor lá, o pessoal está em casa, é outro colorido, né, Thalita? Energia é outra. A energia é outra. Então, por exemplo, eles ficarem assim, Thalita, verdinhos, roxinhos, eles, como é que mantém essa estabilidade do produto, assim, do alimento e visualmente? Porque existem pragas, né? Existem, como existe no convencional, existe no orgânico também. Pragas, existem doenças, existem problema de conservação também. Agora, a parte do mesmo princípio que a Marcinha falou. Um corpo saudável, né, um corpo que se alimenta de alimentos saudáveis, ele não vai ficar doente. E agora, uma terra doente, uma terra enfraquecida, uma terra judiada, ela vai dar uma planta doente. Então, então vocês cuidam lá na preparação do solo. Nós curamos a causa, a fonte. Quando se fala aqui, até na minha colinha, que os adubos com alta solubilidade, adubos, né? Até o adubo que é colocado, ele é orgânico? Sim. Porque tem adubo já... Existem várias formas de você adubar o solo, tá? De maneira agroecológica ou orgânica. Você pode colocar insumos de animais, né? Esterco de galinha, esterco de gado, de peru. Ou você pode botar composto de vegetais, né? Que é o apodrecimento das matérias, dos restos de verdura. Tudo natural. Isso, ou então fazer adubação verde com plantas que já são cultivadas naquela área e são remexidas no solo e ali elas apodrecem já naturalmente, já também adubam o solo. Então, até vocês perceberam, por exemplo, talvez um determinado produto, mas aquele produto ali ele não veio do jeito que a gente gostaria, vamos mudar um pouquinho essa adubação. Também tem isso, né? Também tem isso. O sintoma maior são as doenças e as pragas, né? De repente, um pulgão demais numa couve, né? Que aquele bichinho fica... É excesso de nitrogênio, é excesso de esterco. Então, a gente para de usar esterco, já soluciona o problema. Gente, olha, a gente está conversando com quem entende, né? Vocês entendem, porque é colocar a mão na massa, literalmente. Estava comentando, né, Francine? A Thalita comentou que ela não conhece a vida de outra forma. Não conheço. De trabalhar em outro tipo de alimento também, assim, é isso. O processo. Quando a gente não encontra tudo orgânico, a gente acaba consumindo alguma coisa convencional. Mas aí tem aquilo que a gente comentou. Mas a prioridade a gente dá para o consumo orgânico, até porque a gente fomenta o consumo com outras pessoas, quer que mais pessoas produzam, então a gente consome todos os dias. Vamos fazer o seguinte, uma pausa aqui no nosso falando, pode ser, a gente já volta, que a gente vai voltar lá, porque a Thalita vai explicar, né, juntamente com a Francine aqui, produtos e produtos. O que é integral, né, de que forma aquele produto é orgânico, uma bolachinha. Por que ela é bolachinha orgânica, mas ela tem uma aparência integral? É porque tem situações. Nosso e-mail passa sempre por aqui, nosso telefone, você pode interagir. É rapidinho, a gente já volta. Nós falando de volta num oferecimento de Rede Cipo, a líder em implantes dentários e tratamentos estéticos. E nós falando de volta, né, com a famosa bolachinha, Thalita. Explica pra gente essa bolachinha, pão de mel. Isso. Totalmente orgânico. Sim. Por que ele é totalmente orgânico? Porque os ingredientes que nós usamos para fazer ela são todos orgânicos. Trigo orgânico, mel cultivado de forma ecológica, sem judiar das abelhas. Peraí, volta. Sem judiar das abelhas. Porque tem muitos apicultores usam excessivamente a fumaça para adormecer as abelhas, para poder mexer Olha só, vocês viram, gente? Na colmeia. Então, a gente usa de apicultores que, primeiro, preservam o Parque Estadual Serra do Tabuleiro, tá? Certo. Que não desmatam nenhuma área para poder colocar a caixa da abelha. O próprio ecossistema onde está inserida a caixa da abelha, lá já tem outro procedimento. Sim, a gente tem outra preocupação. E também não usam muita fumaça, porque também não deixa resíduo no mel, tipo mel mais saudável. E de floradas da região também. Nossa, então, por exemplo, do mel, né, até a questão a farinha. Isso. Que nós temos a farinha aqui, essa aqui é farinha de... Esse aqui é açúcar mascavo. Açúcar mascavo. Faz de conta que isso aqui é uma farinha. Teria uma farinha orgânica também. Existe também a farinha orgânica integral, ou branca, outros tipos de farinhas de centeio,
Todos certificados, esse é o mais importante. Tem que ter certificação para garantir que é orgânico, tá? Pois é. Mostra, olha só, se você tem dúvida em relação ao orgânico, vou até pegar aqui o nosso moranguinho. Explica pra gente esse morango. Esse morango veio de Minas Gerais, é isso? Isso. Tá? A gente pode abrir direitinho. Nós estamos primeiro explicando. Isso. Nós estamos na entre-safra do morango. Tá. Então, quando não tem produção aqui, a gente busca em outros lugares, porque o consumidor necessita também. Só deixa eu te mostrar, a gente está nessa câmera aqui para a gente mostrar bem em detalhe que a gente está com o IBD aqui, que é um instituto que a Francine comentou, tá? Que tem uma fiscalização de um órgão específico. É isso, né? Agora, dessa câmera aqui do Daniel, olha só. IBD, que é Instituto Biodinâmico. É uma das certificadoras autorizadas pelo governo federal para fiscalizar os produtores. Produtores orgânicos. Agora, abrindo esse morango aqui, a gente pode abrir. Esse morango veio de Minas Gerais, tá? Faz uma semana, é isso? Isso, tem uma semana que ele já veio. Então, para quem duvida que o produto orgânico ele se conserva, ele tem qualidade, tá aqui, uma semana está colhido. Eu não conheço morango convencional que com uma semana... Eu não vou nem pegar, que ele está tão bonito, né? Olha só, com uma semana de colheita, ele está com essa qualidade. O cheiro, né, Maia? Uma delícia. Não, aqui é cheirinho de bolachinha, de morango. O morango acaba invadindo. Então, assim, orgânico... Chegou aí, né, Márcia? Tá atiçando todo mundo aqui. É para você saber, a própria coloração, o sabor, como a gente comentou, ele é real, né? Ele é muito mais vivo. Explica aqui essas cores. Vamos fazer de novo a comparação com o ser humano, né? Uma pessoa doente, você percebe nela, ela tá apática, ela tá desgastada. E um produto saudável, ele mostra na cara dele que ele está bem, que ele está saudável. Que ele foi cultivado de forma adequada, né? Porque é o seguinte, a agricultura orgânica ela tem como base a agricultura que se tinha antes de 1950 com a entrada dos insumos químicos. Então sempre se produziu de forma artesanal, exatamente, poderosíssima. Então sempre se produziu sem adubação química, sem fertilizante, sem pesticida, sempre se produziu. Mas com a entrada dos agrotóxicos e dos fertilizantes químicos, então se gerou uma consciência nos agricultores de que não se pode produzir de outros jeitos que não seja com veneno. Fala nisso, até a própria produção, quando utiliza muito a questão do agrotóxico, tem, por exemplo, todo o agrotóxico que é colocado, no caso, vai para os rios, para o leito dos rios. Também, os animais. Fica no aquele lençol freático, no próprio lençol. Sim, filtra pelo solo. Filtra mesmo. E tem agrotóxicos que levam 30 anos para sair do solo, tá? Eles envenenam as abelhas são importantíssimas para a nossa existência. Tem Desequilibra, né? Desequilibra. Não, assim, para a nossa existência mesmo. Tem uma literatura que diz que se a abelha sumir, dali a 7 anos o ser humano some. Porque não há polinização. Como é que a gente vai produzir alimentos sem a polinização das abelhas? Naturalmente, né? Sim, o ser humano se extingue. Nossa, a Terra depois de amanhã, olha, vai todo mundo repensar um pouquinho. Isso. Explica esses ovos aqui, a gente está dando uma geral, mas os ovos, o que é um ovo orgânico? Né? Isso, primeiro a gente tenta buscar, aqui você vê que tem ovos todos coloridos, né? Verde, azul, cinza. A gente tenta fazer um resgate genético, tá? Com variedade de galinhas mais antigas, que não foram, de repente, a genética delas modificada em laboratório. São galinhas caipiras. E o consumo da ração... Vocês passam para elas, não, mas para elas, até a ração, os alimentos que elas consomem para poder, passar a procriar, aquela situação toda, também tem essa preocupação como se fosse um plantio? Principalmente, senão não seria orgânico. Ele tem que ser alimento orgânico, milho orgânico, farelo de trigo orgânico, a questão do tratamento de doenças, tudo com homeopatia ou com fitoterapia, nada de alopatia, nada de sofrimento. Não, muito pelo contrário. A galinha de granja, ela fica fechada num cubículo, que ela mal consegue se mexer, só consegue botar o bico para fora e comer, e ela não dorme, tá? As luzes ficam acesas o tempo todo para estimular a produção de ovos, tá? Porque uma galinha ela não bota ovo todos os dias, não. Ela bota lá 20 dias por mês. Então, eles precisam estimular que ela coloque mais ovos. A caipira não, ela fica solta no quintal, ela namora com o galo. Ela tem um processo dela natural de vivência. Imagina lá, o dom natural fica lá em Paulo Lopes, né? Isso. Imagina, é tudo solto assim, tem uma organização, não, uma festa. Elas ficam no galinheirinho, senão elas comem todas as hortaliças, mas elas ficam no galinheirinho e tal. Mas soltas. Olha, dá uma geral pra gente do que a gente tem aqui. Vai explicando, a gente vai acompanhar o Daniel. Então, aqui tem uma super mostarda. Mostarda? Mostarda. Olha só a folha de mostarda, que legal, gente. Tá. Porque a gente só conhece a mostarda, né? Isso, depois da sementinha que se faz, né? Certo. O molho.